Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre PV e PVC. Para que serve esses dois caras ali? Vamos lá. O PV, ele é o Persistent Volume, então significa que sempre que eu for querer algum modo de armazenar ali, eu preciso criar um PV. Imagina que ele vai ser o seu disco total ali para você mexer, tá? Lógico, a interação ali dentro do Linux, né, com o Kubernetes, acaba sendo muito mais complexa, mas para nós a gente só tem que entender o seguinte: eu quero uma área bruta para fazer o armazenamento ali. Beleza, então você vai pedir seu administrador, ele vai lá e vai criar ali um PV, né? E vai falar assim, ó, você tem isso aqui tudo para você armazenar, certo? Então, imagina que ele vai ser global, né? Ele não está preso ali ao namespace, certo? Então, todo mundo vai enxergar ele ali dentro do seu cluster de Kubernetes. Porém, a gente sabe que não é somente um administrador que vai lidar com esse tipo de coisa. Então aí surge a ideia do PVC. O que significa? Significa que de tudo que eu tenho aqui dentro, eu quero um pedaço. O que significa? Significa que agora eu vou pegar um pedaço daquele PV meu e alocar para um determinado pod. Só que a gente sabe que quando a gente aloca qualquer coisa ali para dentro do pod, a gente vai ter um namespace associado àquilo, e geralmente a gente vai ter um nó também, né, associado ao nosso PVC, e significa que agora o nosso pod ele vai estar, imagina assim, associado a um determinado nó por conta daquele PVC. Então significa que toda vez que eu tiver um PV-PVC ali trabalhando, né, de modo geral, eu vou ter um volume e aquele volume ele vai estar armazenado num nó. E o que isso significa na prática? Significa que se eu quiser, por exemplo, pegar aquele meu pod e colocar ele para executar num outro nó que, né, imaginamos lá que seja mais adequado para o meu caso de uso, eu já não vou conseguir, porque o meu volume ali, né, o nosso PVC ali, ele vai estar associado a um nó dentro do meu cluster. Então agora eu já não consigo simplesmente mover o meu pod para qualquer lado indiscriminadamente. Então a gente tem que tomar cuidado exatamente nesse tipo de coisa, porque a gente sabe que dentro do Kubernetes, os nossos pods ali, eles brigam muito por recursos, né? Então a gente pode chegar num determinado momento que, vamos lá, pensa aqui comigo. Eu tenho um worker node aqui, eu tenho um outro worker node aqui, e esse cara está dentro desse worker node. Porém, né, ele cresceu demais e eu já não consigo trabalhar com aquele cara ali dentro. Então, eu vou ter que adequar ali quem que está executando junto com esse cara aqui. Então, pode ser que eu tenha que pegar um cara, mover para cá, pegar um outro, mover para cá, para me dar espaço, né, para esse cara poder trabalhar ali dentro sem nenhum problema. Ok, normal. Se eu tiver um volume ali com ele, beleza. Só que, né, se a gente tiver algum volume aqui com esses dois caras que a gente, né, acabou de mover aqui, eu já não vou conseguir simplesmente pegar e mover. E agora pensando num cenário um pouco mais desastroso, né, se eu tiver um pod e de repente ele sumir ali e esse cara, imagina, ele cresceu e terminou de consumir os recursos daquele meu nó. Eu já não vou conseguir voltar com aquele meu pod para cá. E o que o Kubernetes vai olhar? Pô, vai ficar tentando executar enquanto eu achar que sim. Né? Então vai ser praticamente isso. Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente vai subir e de repente falta recurso e por conta
da condição de corrida entre recurso faltando e pods tentando subir, aquela pressão que a gente pode ter dentro do ambiente de Kubernetes e que é normal acontecer, pode causar esse tipo de problema. Por quê? Porque agora a gente já tem um recurso que ele está prendendo aquele pod dentro do nó. Por mais que seja um recurso de armazenamento, é muito importante, vai ter resiliência e tudo mais, mas a gente só tem que tomar cuidado praticamente com esse tipo de coisa. E esse mesmo cuidado é independente de ambiente. Você pode estar em cloud, on-premise, não importa. Vai ter esse, né, comportamento ali associado. A gente tem meios de prevenir com esse tipo de coisa. O primeiro é conhecendo o Kubernetes, o segundo, conhecendo a sua aplicação, e o terceiro, entendendo o seu caso de uso. Mas não se preocupem que a gente vai entrar de novo nesses assuntos e, porém, com recursos específicos para trabalhar com esse tipo de coisa. Mas entendam que tem solução, não é um problema sem solução. Outra coisa interessante, né, que a gente pode montar ali vamos falar, né, a grosso modo, conjunto PV-PVC, de modo que a gente pode ter o compartilhamento ou não daquele volume, seja vários pods ou vários nós ali dentro daquele mesmo PV-PVC ali podendo trabalhar, né? Porém, a gente observa esse tipo de comportamento muito mais para o tipo de aplicação que a gente vai trabalhar, por exemplo, no banco de dados ou não, que você pode ter ou não uma concorrência ali no acesso ao volume para o banco de dados. Se você estiver estudando ali para certificação, também é muito importante você entender essa diferença, que você pode ter um problema ali na hora de trabalhar, né, com a montagem de volume e assim por diante. Mas, de modo geral, a gente acaba não tendo que entrar em tanto detalhe, porque geralmente essas aplicações que a gente trabalha, elas já trazem por default o comportamento necessário que elas precisam para poder trabalhar com volumes ali. Mas é importante a gente entender, porque pode ser que talvez nos deparemos com algum problema que vai estar associado em relação ao modo de escrita e leitura que a gente vai montar os nossos volumes. E como que a gente trabalha com esse tipo de coisa? Vamos lá. Enquanto o nosso cluster de Kubernetes sobe aqui dentro do Minikube, com Minikube Start, CPU e memória, vamos dar uma olhadinha no arquivo que a gente vai usar de exemplo para o deployment, né? A gente tem um deployment normal, a gente já conhece como que funciona, questão de template, seletor, especificações do container, imagem, porta, recursos. Agora que a gente tem um cara, entre aspas, novo, né, que é o volume. Aqui eu estou fazendo a montagem de um volume dentro desse caminho aqui, em que esse volume que eu estou montando é um volume que eu estou pegando do meu Persistent Volume Claim. Então é sempre aquele negócio, o seu pod sempre vai pegar um PVC, o seu PVC sempre vai apontar para um PV, é sempre assim. E aqui, ó, o claim name PVC uso manual. E a gente pode dar uma olhadinha aqui, olha só, a gente tem o nosso Persistent Volume Claim, PVC uso manual, onde aqui a gente está definindo o modo de acesso, que é o read-write, a quantidade de recursos que a gente está alocando, o seletor ali para a gente, né, apontar as coisas dentro do cluster de Kubernetes. Lembrando que essa parte de seletor, label, tag e assim por diante é muito importante quando a gente está trabalhando num ambiente mais complexo, porque serve para você se localizar e apontar para recursos específicos, mas não é algo que vocês têm que se preocupar tanto agora. Mas vocês vão acabar aprendendo naturalmente. Por quê? Porque é uma demanda do Kubernetes. E aqui a gente tem o nosso PV, onde que a gente chamou ele de PV manual, a gente especificou uma capacidade, um modo de acesso e o caminho dentro do nó ali que ele vai armazenar os arquivos que a gente vai salvar ali dentro. Não tem que se preocupar
com relação ao tipo de sistema de arquivos, ao modo de comunicação, se esse negócio está no storage ou não, tá? Não se preocupem tanto com esse tipo de coisa. Quem tem que se preocupar com isso é muito mais um sysadmin, um cara que está fazendo a configuração on-premise ali do Kubernetes. Apesar disso, existem algumas soluções ali que já lhe entrega essa parte de gerenciamento de volume, nó, disco, de um modo mais fácil, tá? Não menos simples, mas de um modo mais fácil. Porque aí a gente está entrando numa seara muito pesada de Linux, sistemas operacionais e hardware. Mas para nós, a gente só tem que entender por enquanto a relação entre PV e PVC, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos habilitar o Metric Server e, como sempre, vamos inicializar ali o nosso K9S. Por quê? Porque a vida é mais fácil com ele. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente ajustar algumas permissões dentro do meu Minikube, tá? Eu posso entrar dentro do Minikube ali, ele vai ser um container e vai ter os processos todos ali de Kubernetes e tudo mais, então com o Minikube SSH você consegue entrar dentro da instância que está executando no momento, ou você passa um profile, que é uma das instâncias de Minikube que você pode estar rodando dentro da sua máquina ao mesmo tempo. Então eu vou criar uma pasta e eu vou modificar a permissão daquela pasta. Simples assim. E agora a gente vai fazer o deployment da nossa laboratório, que é o kubectl apply-f deployment pv-pvc, que é esse cara que a gente acabou de visualizar ali. Beleza, e se a gente vir aqui em default, ó, a gente vê que ele ainda está criando. E vamos lá em... Para quem não pegou, você vem cá, aperta um D e você desce um pouquinho e olha só. A montagem e o caminho, né? Read write. Os volumes, né? Ó, volume manual, persistent volume claim, a referência da persistent volume claim the same namespace. Read only falso. Beleza. Tá aqui. E como que a gente pode visualizar, né? A gente pode vir cá, dar um kubectl get pv pvc no namespace default, porque a gente sempre está trabalhando no momento com o namespace default, e olha só, a gente vai encontrar eles aqui bonitinho. Eu gosto muito do K9S, porque olha só, PV manual, capacidade, tá com bounding, claim, eu posso vir cá, ó, PVC, PVC uso manual, bounding, volume, PV manual, capacidade, read write only, né? A gente consegue enxergar isso de um modo mais agradável. E olha só, filed binding, ó, eu tenho um evento aqui, a gente consegue visualizar alguns detalhes ali dele também. E é legal que se você tiver num ambiente um pouco mais sofisticado, você consegue visualizar e consegue entender um monte de detalhes aqui, tags, informações a mais que você pode adicionar ali para entender, fazer funcionar e assim por diante. Qual que é o teste que a gente vai fazer? O teste é muito simples, a gente quer sim verificar se vai persistir ou não. Então, vamos lá, um kubectl exec dentro do nosso deploy, o app manual, onde que eu vou simplesmente escrever dentro da onde? Do caminho onde está montado o meu PVC ali, né? No data, barra manual e escrevendo nesse arquivo. É simplesmente isso. Ou seja, depois de montado dentro do pod, vai ser um caminho ali para você mexer. É simples assim. Ó, a gente pode ainda visualizar tamanho, File System Overlay, e eu quero pegar o arquivo que está lá dentro. kubectl exec de novo, deploy, dá um cat. Dados persistentes funcionam. Dados persistentes funcionam. Funciona mesmo? Vamos lá. Estou deletando esse cara.
ter certeza. Beleza. Deletei. Vocês viram que o pod sumiu. E aqui, o arquivo continua ali dentro, né? Muito legal. Então, isso prova pra gente que a gente consegue ali persistir os dados dentro do Kubernetes sem muito problema ali, né? Então, isso é muito bacana. Lógico, com o tempo você vai aprendendo como que funciona e tem que praticar, não adianta. Eu recomendo fortemente pegar e testar outros modos de leitura escrita, algumas outras configurações que podem ser passadas ali para o nosso PV/PVC ali e tentar fazer esse compartilhamento de dados ali via volume e assim por diante. Mas para o nosso cenário é mais que o suficiente ver ali funcionando essa relação entre PV e PVC, né? E como que a gente pode configurar e fazer os apontamentos via as tags, labels ali que a gente trabalha dentro do Kubernetes, um sempre apontando para o outro ali, para ele se localizar. Por hoje é só, pessoal. Deem like, curtam, compartilhem e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!